aí, bem-vindos ao Espaço Unisanta! Bora ver o que vamos ter no programa de hoje? A Liga Acadêmica Neurofuncional Adulto e Pediátrica da Unisanta marcou história na universidade ao criar o primeiro simpósio neurofuncional. Aberto ao público, o objetivo do simpósio foi trazer alunos e profissionais para discutir todas as áreas do neurofuncional. A gente tem uma tendência muito forte de muitos profissionais de Santos não participarem de eventos locais. Muitas dessas pessoas vão para São Paulo para participar de eventos lá. Infelizmente, é algo que na nossa cidade a gente ainda carece de um pouco mais de fomento. Então, a ideia da gente, a princípio, era reunir profissionais já formados, tanto ex-alunos daqui quanto outros profissionais, para a gente começar a desenvolver esse tipo de hábito, né, das pessoas que são aqui da região. Para abordar os temas, aqueles que formam os futuros profissionais da Unisanta, os professores. De verdade, é uma alegria muito grande, a gente fica feliz de poder compartilhar aquilo que nós fazemos, não só com os alunos que estão aqui, mas com colegas de faculdade, ex-alunos, né? Pessoas que vêm aqui nos prestigiar. E assim, a sensação é sempre como se fosse a primeira vez que estivesse falando em público. Ao todo, o curso de fisioterapia conta com 7 grupos universitários. Os mais conhecidos são o Diretório Acadêmico e a Atlética. A mais recente é a Liga Acadêmica Neurofuncional Adulto e Pediátrica, criada para realizar estudos e eventos. Conversando com as professoras, ninguém nunca teve o interesse de criar uma liga voltada para neuro, né? Não só o interesse, mas a disponibilidade. Então a gente criou recentemente e assim, a gente tentou se organizar para ser o mais rápido possível mesmo para não coincidir com provas e essas coisas, para também não prejudicar a nossa parte acadêmica. Os professores das áreas específicas, eles dão um suporte acadêmico, né? Dentro de temas, indicando palestrantes ou participando com a palestra. A gente acaba entrando mais na parte burocrática de montar a liga, né? De fazer com que a liga exista oficialmente dentro da universidade e passe a ser uma liga oficial da universidade. Você sabia que é possível cuidar da mente e do corpo através do olfato? Óleos extraídos direto das plantas, conhecidos como essenciais, trazem essa possibilidade. Os óleos essenciais são extraídos das estruturas das plantas medicinais que possuem princípios ativos, liberando substâncias aromáticas e estimulando diversas partes do cérebro. Eles são utilizados na aromaterapia, uma terapia que vai além do divã. Aliviar a ansiedade, insônia, depressão, estimular e cicatrização são alguns dos benefícios dos óleos essenciais. Eles são aromas destilados que agem terapeuticamente porque desempenham uma função na memória olfativa do paciente. Ao serem inalados, uma mensagem é enviada ao sistema límbico, que é um grupo de estruturas cerebrais associados às emoções, à memória, aos sentimentos e aos reflexos. A aromaterapia é uma técnica natural que utiliza os óleos essenciais para melhorar o bem-estar das pessoas. Essa prática considera os aspectos individuais de cada um e pode estar relacionada a vários tipos de tratamentos. Os essenciais são a versão mais concentrada da natureza e possuem 3 níveis de atuação. No emocional, através da inalação ou por meio do difusor. No físico, pela diluição em cremes, sabonetes, entre outros. E por último, o vibracional, no qual é possível absorver as características de cada óleo. Agora nós vamos conhecer 5 óleos e algumas das funções de cada um. O primeiro é o de lavanda. Ele atua contra a depressão e a insônia, além de ser usado em feridas e queimaduras. Segundo, melaleuca. Ele pode ser usado para cuidar dos pés, agindo como antimicótico. Em problemas bucais, auxilia no combate à gengivite. Ajuda também no tratamento de caspas. Terceiro, limão Tahiti. Estimula a circulação sanguínea, é indicado para celulite e retenção de líquidos. Quarto, sândalo. É considerado um analgésico natural e pode ajudar a aliviar dores musculares. E por último, o óleo essencial de alecrim.
que auxilia na concentração e no tratamento de enxaquecas. Lembrando que esses óleos são altamente concentrados, não é preciso um banho deles, basta 1 ou 2 gotas. Eles são encontrados em lojas de produtos naturais e casas de essências, físicas ou virtuais. Para quem deseja usar mais de um óleo, há a possibilidade de comprar os blends, o famoso 2 em 1, um único frasco com 2 tipos de óleos. E aí, gostaram das dicas? Na semana que vem eu volto com mais novidades. Tchau, tchau! A yoga e a medicina ayurveda são pouco abordadas na mídia, mas são essenciais para a saúde de uma pessoa. E o Cá Entre Nós conversou com a professora Darlene Monte, que vai abordar sobre esses temas. Todos os achados, diz que o Ayurveda ele foi soprado nos ouvidos daqueles que nós chamamos de rishis, que seriam os homens sábios, e que por meio da meditação, por meio de práticas contemplativas, práticas meditativas, essas pessoas, elas teriam como que, vamos dizer, canalizado todo esse conhecimento, que seria um conhecimento ancestral que estaria aí. Mas eles nomeiam esse ser, né, que seria esse ser de luz, tudo muito envolto a mito, tudo envolto... A história da Índia, a gente não pode separar o mito do que é real. Eles direcionam então a uma deidade conhecida como Dhanvantari. Dhanvantari seria uma das encarnações, não das conhecidas, né, mais usualmente de Vishnu, mas seria uma dessas encarnações de Vishnu que veio então nessa forma como Deus da medicina, e ele que então soprou no ouvido dessas pessoas meditantes. Eu evito falar só de homens, porque parece só uma coisa extremamente, né, machista, que só os homens receberiam esse conhecimento, mas que nesse processo meditativo e contemplativo teria sido através dele essa canalização da medicina. Atualmente, a gente tem, além da Índia, o Ocidente como um lugar mais forte da medicina ayurvédica. É interessante isso. No Oriente mesmo, o lugar que a gente vê a prática é na Índia. Em outros lugares do Oriente, eles têm as suas próprias medicinas tradicionais e tão ancestrais quanto. Mas no Ocidente, hoje em dia, é muito forte. Principalmente, a gente tem correntes muito grandes na Europa, principalmente na Alemanha, e nos Estados Unidos também, que a gente tem um grande médico, que até há pouco tempo atrás tinha um filme em cartaz fantástico, que é o Dr. Vasant Lad, né, que é um médico indiano, e com isso disseminou bastante no Ocidente. Alguns ocidentais começam a se interessar pelos gurus indianos. Um desses gurus que ficou muito famoso, mais ou menos nesse período, né, e vai até 1980 e pouco, é o antigo Rajneesh, conhecido também como Osho, já falecido. E o que acontece? Por conta de um fator geográfico, que essas pessoas que eram devotas aí do Osho, sannyasis, iam para a Índia, e na mesma localização, que é numa cidade chamada Pune, fica, né, até hoje, um outro tipo de ashram, escola, que é de uma senhora chamada Kusum Modaki. Essa senhora, na verdade, ela era uma estudiosa de yoga, de ayurveda, e naquela época ela meio que inventou, vamos dizer assim, um tipo de massagem para atender as necessidades mais rápidas dos ocidentais. O Ayurveda tem muitas massagens. A Kusum pegou um pouquinho de cada massagem, o melhor delas, misturou com manobras do yoga e montou uma técnica dela, que é a técnica de yoga, de massagem da Kusum Modaki. E isso veio para o Ocidente de uma forma que virou assim uma moda, principalmente nos anos 80. As pessoas disseminaram essa técnica, chamando de massagem ayurvédica, mas na verdade era essa técnica que a Kusum ensinou de massagem.
Claro que com o tempo a coisa foi tomando um outro corpo e as pessoas começaram a ter conhecimento de fato do que era a medicina ayurvédica e começaram a ver que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Hoje, claro, ainda muitas pessoas que são leigas confundem, mas a maioria das pessoas já tem esse conhecimento. A medicina tradicional tem o seu uso e é muito importante, principalmente para casos assim extremos, né? A gente precisa sair de um estado que é emergencial, obviamente que para esses casos e tratamento de doenças seríssimas, eu acho que temos sim que ir lá e fazer uso daquilo. Onde o Ayurveda entra? Naquilo que eu falei lá no comecinho, entra muito na questão da manutenção e da prevenção da nossa saúde. Então, se as pessoas pudessem ter acesso à medicina ayurvédica, bem assim, na tenridade, seria muito legal para poder ter propriedades sobre o seu biotipo, que nós chamamos de doshas, e entender que o meu funcionamento, ele está muito em conexão com a natureza. Então, se eu mantenho um estilo de vida saudável, uma rotina saudável, uma alimentação compatível com o meu biotipo, muito dificilmente eu vou adoecer, porque eu vou conseguir sempre estar equalizando o meu estado de saúde conforme a minha conexão com a natureza. E a medicina tradicional, ela entraria aí como um socorro, no caso, né? O Ayurveda daria conta da minha saúde. Só que, infelizmente, como você perguntou, o número de adeptos, ele não é tão alto ainda assim, principalmente aqui no Brasil. Então, o que acontece? As pessoas procuram o Ayurveda também para cura. E depois que elas fazem os tratamentos, aí alguns já continuam fazendo todo um trabalho de manutenção da saúde. Começam a entender melhor o seu próprio funcionamento para optar pela alimentação mais adequada para o biotipo, o tipo de exercício físico mais adequado para o meu biotipo, como é que a minha rotina funciona para que eu também possa ter um estado de saúde melhor. O Espaço Unisanta fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e pegado todas as dicas para vocês cuidarem do corpo e da mente. E eu espero vocês amanhã, às 1h05 da tarde. Lembre de acessar as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também o Instagram. Tchau!